Agora, eu queria que você colocasse um pouquinho, Martinelli, porque a história ela é recente, mas as pessoas às vezes não lembram. Como que era o processo de fazer jornal antigamente? Que era, você tinha o linotipo, tinha o clichê, e eu me lembro que tinha o reaproveitamento de clichê, né? Como que era? Não, o clichê você não reaproveitava, não. Não, estou falando, aproveitava a utilização daquele clichê nas matérias seguintes, né? Então, sempre sim, que guardava, você ia, tinha um arquivo. Aquilo ficava o resto da vida, o arquivo do jornal. Eu pensei que era material. Não. Agora, o chumbo você reaproveitava. Então tinha um processo todo de ir A para linotipo era composição chamada a quente. Você batia as teclas, caíam as letras e depois você levantava uma alavanca e aquelas letras eram jogadas para o chumbo e fundia. Saía a letra do jeito que você queria. 3 colunas, 6 colunas, 1 coluna, entendeu? E isso era feito manual toda hora, toda hora. A gente tinha que trabalhar 6 horas naquilo, saía... E a chapa era um peso. A chapa pesava 65 quilos. E você fazia diagramação e a paginação com aquele chumbo. Então, matéria tal. Berlândia faz hoje 100 anos. Aí o camarada ia lá na caixa, já com a medida certinha de quantas colunas, fazia o título. Aí vinha o outro, paginava, pôr naquele chumbo. E a revisão, quem que fazia? A revisão tinha 2 revisoras, muito boas por sinal. Você lembra que o jornal tinha pouquíssimos erros, né? Todas as 2 estudadas. Era a Eliana e a Dude, que está no Correio até hoje. E era interessante porque o jornal era tipográfico, mas já tinha título colorido, né? Não, a nossa máquina fazia uma cor na primeira e na última página. Só a nossa máquina, a nossa linotipo. E como era, Martinelli, como que era a relação dos empresários com o jornal? Excelente. Comigo não tenho queixa. O primeiro apoio que eu tive foi da Associação Comercial. Nilo Rejane me chamou lá, ele era muito amigo meu. Falou, você vai fazer o jornal da CIUB e já estou aqui com 200 assinaturas para você começar aí. Estava tudo prontinho lá. Pedi um talão. Todos eles eram ótimos. Você lembra que eu frequentei muito casas desse pessoal, né? Fala aí, meu Deus. Era uma época de fazer um relacionamento muito bom, porque você tinha contato. Eles não eram todos milionários como hoje. Você sentava lá no Elvio Cardoso, naquelas cadeiras que balançava assim e ia cair, né? E no Alair, às vezes, você sentava no saquinho de batata para bater papo, porque não tinha lugar para sentar. No Dilso, tinha um escritóriozinho muito bacana, mas pequenininho, assim, aconchegante, próprio para receber pessoas, né? Agora eles estão todos numa posição importante e merecendo isso, pelo que fizeram e pelo que realizaram, e pela força da sua inteligência e da sua capacidade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, que você citou uma coisa que foi muito importante e marcante na imprensa de Uberlândia, que foi o trabalho que você fez no Correio, né? E esse trabalho no Correio, ele deu uma coisa que o Correio vive até hoje disso, que é a personalidade e a integridade do jornal, né? Que o jornal, a partir daquele momento, passou a deixar claro o que estava à venda e o que não estava à venda, né? E esse é um patrimônio que depois ele significou tanto que hoje é um patrimônio da imprensa de Uberlândia, principalmente da imprensa escrita, que ele fez uma escola, quer dizer, que eu acho que uma das sortes de Uberlândia é ter na imprensa escrita, e eu estou falando imprensa escrita porque é uma coisa marcante, uma imprensa correta, né? No caso do Correio, que você pode discordar às vezes de um tópico do outro, mas uma imprensa que tirou aquele Eu usava muito no meu trabalho,
que no Correio você paga é anúncio. Notícia não. Notícia do seu filho, da sua filha, da sua empresa que recebeu um diretor da Ford, isso você não paga. E firmei nesse esquema, que eu nunca cobrei uma notícia. Nunca. Notícia não. E era você mesmo que escrevia os anúncios. Eu e o Luiz Fernando. Como que veio o Luiz Fernando chegou aqui? O Luiz Fernando chegou aqui em 71, no dia 31 de agosto. E o primeiro uberlandense que ele conheceu foi o Cleanto. E o Amauri, aquele sambista, você deve conhecer um sambista que tem aí, que é empresário, sim. Sabe quem é? Falou, olha, o Marti está lá. É para lá que você tem que ir. Ele veio. E foi muito feliz aqui, né? Fez uma história marcante. E muito inteligente. Vocês dois fizeram as colunas que eram mais lidas, né? Ele tinha o Infernando e tinha as crônicas e você tinha Mini News, né? Era o Mini News. Que foi um marco. E a gente trabalhava no jornal com o Expedito no esporte e eu e o Luiz Fernando em tudo. Hoje tem editor para fazer arte, outro para fazer agronomia, outro para fazer truco. Nós éramos em 3 na redação. Aí o Expedito saía de férias, eu escrevia todo o esporte, porque eu era comentarista esportivo. Schnelli, como que era a relação do jornal, que é sempre crítica, com a política? Com os prefeitos, os líderes políticos? Eles sempre respeitaram o jornal? Qual foi a... O jornal teve sempre muito respeito, né? A prefeitura ajudou muito o jornal. Todos os prefeitos. Entrava o do contra do nosso lado e ele entrava, já ia, me chamava, vamos acertar aqui e tal, né? Porque o jornal era um jornal bem feito, como um jornal linotipado em impressão em máquina, né? Muito bem feito. Você podia ver que o jornal ele era limpo, ele não tinha cisco, ele não tinha... E a Rotoplana também, para melhorar demais. Eu tinha uma amizade com o Benoni, o maior técnico de máquina de jornal que tinha em Ribeirão Preto e naquela região. Telefonei para ele e falei, você vem ficar uma semana aqui comigo, nós estamos mexendo nessa máquina. Cortamos a rama. Você lembra que o jornal era largo? Está lembrado? A rama é hoje aquela folha de alumínio, né? Que você fazia a diagramação na rama. Pusemos do tamanho do estado de São Paulo. Ficou lindo o jornal, ficou lindo. E economizamos mais de 30% de papel, que diminuiu a medida. E o jornal ficou aquela beleza que você lembra, né? Mas, quais as recordações assim, marcantes que você tem da sua época, tanto de rádio quanto de jornal? O que assim, se fosse para lembrar, você relembraria com saudade ou com orgulho? Bom, rádio eu lembro muito o Ribeirão, que eu trabalhei numa equipe de 140 funcionários, né? O Bueno fez um prédio só para rádio, 3 andares. Contratou orquestra, Cássia de Rádio Teatro, humorista, Rogério Cardoso, Silvério Neto, Silveira Lima, que era animador. Então a gente fazia programas que você ficava feliz de fazer, de tão lindo que era. Você vê que o elenco da rádio era tão bom que a Lintas, que tinha Gessi Lever, com uma agência de publicidade, não sei se você viu falar, a Lintas, Rodolfo Lima Martsen, que tinha como mídias o Walter Clark e o Boni, passou a gravar todos os programas da Lever em Ribeirão Preto. E quem ia buscar os programas era o Boni e o Walter Clark. Tinham 22 anos de idade cada um. Então, o cast de rádio teatro, você não podia acreditar. Essa Terezinha, do Luiz Fernando, era uma das principais atrizes. Cantava, ela tinha um programa que chamava Pezinho de Fada, recebia mais de 1000 cartas por semana. O programa da Balas Rintintim.
Aquela que e tinha o desfecho do programa que chamava Boa Tarde a Mulher, no auditório. E lá tinha o sapato lá, levava as moças punham o sapato, ganhava o sapato, era interessante. Coisa tão pura e tão linda que você não esquece. E do jornal? No jornal eram as brigas que a gente tinha lá em Ribeirão Preto com o pessoal do Botafogo e do Comercial. Era quente. A gente brigava muito. Porque a gente tinha associação dos cronistas e locutores esportivos, que eu sou um dos fundadores, e nós éramos unidos demais, e os donos do jornal também não davam palpite em nada. Botafogo fala, do Comercial fala, e a gente mandava a castanha mesmo, sabe? Era um jornalismo forte. E hoje nós ficamos por aqui. No próximo programa, continuamos a exibir uma série de matérias em comemoração ao 9º ano de produção do Uberlândia de Ontem e Sempre. Envie as suas sugestões de reprise para o e-mail close@close.com.br e acompanhe o programa pelo site uberlandiadeontemesempre.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.